Tenha um vislumbre do passado com essas raras fotografias históricas. As chances são de que você provavelmente nunca tenha visto algumas dessas fotos históricas, mas felizmente, elas estão compiladas aqui ajudando a capturar momentos que seriam difíceis de imaginar sem elas. Você tem ideia de como é um homem de 137 anos de idade? Ou em que local a primeira selfie da história foi tirada? Bem, prepare-se para ser transportado para alguns dos momentos mais interessantes da história mundial e veja essas imagens únicas que ninguém te mostrou na aula de história. Em 1966, as coisas eram difíceis para as mulheres na América. A igualdade de gênero era severamente escassa, e esta mulher queria provar que o gênero de uma pessoa não importa. Bobby Gibb adorava correr e queria participar da maratona de Boston, mas as mulheres não tinham permissão para participar da corrida. Mas ela decidiu ouvir seu coração e apareceu mesmo assim. Bobby correu a maratona inteira sem um número próprio como os outros corredores tinham. Ela continuou apesar dos outros corredores da maratona, que eram todos homens, tentarem impedi-la. Ela se tornou uma inspiração para as mulheres em todo o país, tornando-se a primeira mulher a correr uma maratona na história dos Estados Unidos. Uma das primeiras fotos de um nativo americano e seu animal de estimação. Olhe atentamente. Você pode dizer qual animal aparece nesta foto. Aqui está uma foto muito antiga de um nativo americano ao lado do que parece ser seu cão de estimação. Mas este não é um animal de estimação comum como o que a maioria das pessoas teria em casa hoje em dia. Este é, na verdade, um lobo. Sim, isso mesmo. A maioria das pessoas acha que lobos são perigosos e que os humanos devem ficar longe deles. Então, como os nativos americanos aprenderam a lidar com eles, a relação dos nativos americanos com os lobos era quase sagrada. Eles os respeitavam e os estimavam, forjando uma ligação surpreendente com os animais. Que grande realização para este morador do bairro Harlem. Imagine isso. Você está andando pelo bairro Harlem em Nova York em 1937, e vê esse cara, de pé orgulhosamente na frente da sua loja. Para algum contexto histórico, a maioria dos afro-americanos estava desempregada durante este período. A América ainda estava no meio da Grande Depressão, e a discriminação, o racismo e a segregação estavam mais presentes do que nunca. Infelizmente, as probabilidades estavam contra este homem, mas ele perseverou e superou tudo isso. E é por isso que o feito de ter uma loja própria significou tanto para ele. Este homem foi capaz de abrir e possuir sua própria mercearia e loja delicatessen. Apesar de todas as dificuldades, ele teve um momento merecido de orgulho. Crianças de Nova York dormindo na saída de incêndio. No início dos anos 1900, o ar-condicionado era muito incomum. Então, numa noite quente de verão, essa família que morava em Nova York precisou improvisar. Normalmente ficava tão quente nos locais fechados, que ficava insuportável. Portanto, era comum que crianças, ou até mesmo toda a família, dormissem nas saídas de incêndio ou nos telhados de seus prédios. Mesmo estando mais frio lá fora do que em seus apartamentos, ficar confortável ainda era extremamente difícil. Os verões e invernos em Nova York não eram brincadeira. As pessoas modernas devem agradecer pelo quão acessíveis são os ventiladores e as unidades de ar-condicionado. Esta mulher devia ver o que usam na praia hoje em dia. Esta é uma visão preocupante, mas divertida. Bem na década de 1980, as mulheres usavam biquínis para nadar e tomar sol na praia, nada muito fora do comum. Mas uma senhora, em particular, teve um problema com isso. Então, em um dia ensolarado em Miami Beach, na Flórida, essa mulher decidiu que devia ir à praia para fazer com que todos, especialmente as moças, soubessem de seus destinos. E exatamente que destino era esse? Bem, você pode ter adivinhado ou não. Esta senhora segurou um cartaz dizendo: "Vocês estão a caminho do inferno." Felizmente, os banhistas nem ligaram. Estas crianças na Jamaica tinham pinta de estrela. Esta não é a foto mais adorável que você já viu. Nela vemos 3 meninos na Jamaica com uma atitude calma e carismática que podia ser sentida a quilômetros de distância. Eles estavam incrivelmente bem vestidos e prontos para enfrentar o mundo, parecendo a próxima grande boy band, pronta para se apresentar em um show lotado. Essa pinta de estrela fica com você a vida toda, então eles provavelmente continuaram com ela quando adultos. Quem sabe onde podem estar essas 3 crianças hoje em dia? Provavelmente se apresentando em um clube de jazz, ou algo assim.
Sem dúvida, esta devia ser a capa do seu próximo álbum. Shirley Slade, pilota com apenas 22 anos nos anos 1940, Shirley Slade foi escolhida para um grupo de cerca de 1000 pilotas chamado Women Air Force Service Pilots, pilotas de serviço da Força Aérea Feminina, ou WASPS, durante a Segunda Guerra Mundial. Esta imagem foi tirada em 1943 quando ela tinha apenas 22 anos, e captura seu rosto feroz com capacete, óculos e luvas de piloto, pronta para decolar. Foi um feito difícil, mas Shirley continuou sempre confiante e preparada para treinar e pilotar seu avião. Shirley parece tranquila nesta fotografia, permitindo que você olhe nos seus olhos e sinta uma reação emocional que de outra forma não seria capaz de imaginar sem esta imagem. Este homem viveu até os 137 anos de idade. Este homem era conhecido como John Smith, um índio Chippewa que viveu por um tempo incrivelmente longo. Alegadamente, ele residiu na floresta de Minnesota por mais de um século e teria incríveis 137 anos de idade no ano em que faleceu. Ele deve ter tido tantas histórias para contar, e a dor e a sabedoria podem ser vistas em seus olhos. Ele bem que podia ter compartilhado seu estilo de vida que permitiu que ele vivesse tanto tempo assim. As chances de viver tanto tempo são muito raras, então ver uma imagem como está é incrível. Na época de sua morte, ele era bem conhecido em sua comunidade e tornou-se uma celebridade. Como era uma selfie na década de 1920, hoje em dia, as pessoas postam selfies espelhadas em suas redes sociais o tempo todo, mas você já imaginou como era antes dos celulares? Bem, agora você não precisa mais imaginar, porque este casal japonês tirou uma. Na década de 1920, eles tiraram essa foto com uma câmera de verdade. Eles estavam claramente à frente de seu tempo. É uma imagem sincera e especial que captura um momento fofo compartilhado entre dois amantes. Era raro ver uma expressão de afeto em retratos naqueles dias, especialmente no Japão, onde demonstrações públicas de afeto são até hoje um pouco desaprovadas. Por isso, o cara segurando a mão da mulher torna essa imagem ainda mais especial. Um homem nativo americano e sua filha em vestimentas tradicionais. Agora, esta sim é uma joia de uma foto. Data de 1905, mais de 100 anos. É uma imagem intensa de um pai e sua filha nativo-americanos de pé com um olhar severo, mas confiante. Posar para essas fotos podia levar muito tempo, o que poderia dar uma ideia do porquê eles não estavam sorrindo. De qualquer forma, eles estavam deslumbrantes em seus belos trajes cerimoniais. O cocar que o pai está usando, em particular, é realmente especial. Imagine andar por aí com isso na cabeça. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal.